Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira a gente vai falar sobre a decisão tomada pela diretoria do Atlético Paranaense de seguir esperando a resposta do técnico espanhol Domenech Torrent. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá com o assunto do vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham passado bem o Natal, aproveitado com a família, comido bastante, se divertido, dado risada e estejam prontos para voltarmos à nossa rotina de vídeos diários sobre o Furacão. E nessa terça-feira, a grande notícia, o grande fato envolvendo o Atlético Paranaense foi a informação trazida pela jornalista Monique Vilela de que o Furacão segue aguardando a resposta do técnico espanhol Domenech Torrent à proposta oficial apresentada ao treinador na última semana. Para você que não está sabendo bem dessa situação, ou para você que está sabendo, mas quer recapitular bem rapidamente, na última segunda-feira, dia 18 de dezembro, o Atlético Paranaense enviou uma proposta oficial ao Domenech Torrent através de seus representantes. Foi prometida uma resposta até quarta-feira, dia 20, e havia muita confiança de ambos os lados no acerto, o que mudou a partir de quarta-feira, quando essa resposta prometida, esperada e prometida, acabou não chegando. E isso em muito se relaciona com o fato de que o Torrent também conversa com o DC United, clube que disputa a Major League Soccer, né, a principal liga de futebol dos Estados Unidos. Imagino que o peso do dólar possa jogar contra o Atlético numa eventual disputa financeira, mas até onde se sabe, não se sabe até então, se o Domenech Torrent é a primeira opção do DC United, como ele é do Atlético, segundo informações que circularam no dia de hoje. E aí muita gente conversou, ou discutiu, debateu nas redes sociais se o Atlético Paranaense acerta ou não a esperar, especialmente considerando que outros nomes foram oferecidos. Essa informação já veio mais no finalzinho da tarde, trazida pela Nádia Mauad, numa matéria publicada no portal ge.com e assinada pela Nádia e pelo Rodrigo Saviani. Outros nomes foram oferecidos, entre eles do técnico argentino Guillermo Barros Esqueloto, ex-treinador da seleção do Paraguai, que comandou também Lanús, o Palermo no futebol italiano, o Boca Juniors e o Los Angeles Galaxy, lá da Major League Soccer, ao longo da sua carreira. Então, o grande debate hoje é: o Atlético acerta, ao seguir aguardando uma resposta do Torrent. E a minha resposta para você, gente, a minha opinião, cada um tem o direito de ser a sua, inclusive deixa a sua aí nos comentários para que a gente possa trocar uma ideia a respeito, é que depende muito. Existe uma convicção por parte do Atlético de que o Torrent é o melhor caminho. Existe uma convicção no sentido do tipo de futebol que se quer jogar. Existe uma convicção de que o elenco que nós temos hoje é adequado para esse modelo de jogo. Aí eu acredito que, de fato, vale a pena você ter um pouco de calma, até porque a gente não está tão estrangulado de tempo ainda. Hoje é dia 26, como vocês sabem. A pré-temporada do Atlético acontece a partir do dia 6 de janeiro. Então seria importante que o técnico fosse contratado antes disso, mas nesse momento a gente ainda tem um prazo bastante razoável, mais de 10 dias, para que haja uma definição. De qualquer maneira, me parece pouco provável que essa convicção exista no Atlético. Primeiro, porque a gente não tem um diretor técnico dentro do clube hoje, uma figura cuja presença eu cobrei bastante ao longo da última temporada e ainda mais agora na reta final. Acho que seria importante ter alguém dentro da diretoria relacionado ao departamento de futebol, tenha conhecimento técnico e experiência para participar desse tipo de tomada de decisão, mas sabe-se já, não é de hoje, que a escolha do novo treinador mais uma vez ficou centralizada na figura do Petralha, que tem seus méritos e não são poucos, mas que também não é um profissional do futebol, não tem esse conhecimento de campo e bola, talvez fosse o mais adequado para tomar uma decisão dessa, ou pelo menos para assessorar o presidente na tomada dessa decisão. Outra situação que me leva a crer que não existe uma convicção tão concreta assim por parte do Atlético é que entre os principais nomes especulados, a gente já teve Gustavo Alfaro, teve Gustavo Matosas, teve Jorge Almiron, além do próprio Domenech Torrent, tivemos aí Fernando Gago durante o último ano. São todos treinadores de perfis muito diferentes entre si, com formas de jogar muito diferentes entre si. E isso me leva a crer que não existe por parte do Atlético um caminho muito bem definido. Então, me parece que ficar esperando o Domenech Torrent pelo simples fato de que ele foi o primeiro escolhido, quando a gente poderia estar trabalhando com algumas outras alternativas de bom nível. O próprio Guilherme Barros Esqueloto é um nome interessante. O Jorge Almiron, confesso que não gosto muito. Enfim,
o Gabriel Milito, que deixou o Argentino Júnior recentemente, poderia ser um nome bem interessante para o Atlético. Então existem outros nomes no mercado com propostas de jogo um pouco diferentes, mas que poderiam sim igualmente chegar ao Atlético e desempenhar um bom papel como treinadores, e o Atlético perde tempo, ao meu ver, ao não explorar essas opções enquanto aguarda a resposta do Torrão. Agora, se existe uma convicção dentro da diretoria de futebol do Atlético, provavelmente muito fundamentada numa sugestão do Fernandinho, que trabalhou com o Torrão lá no Manchester City, então talvez seja o caso de, escolhido o modelo de jogo, começar a diversificar nas opções. Porque o Torrão, por mais experiente que seja, pelo fato de ter sido auxiliar do Guardiola durante muitos anos, ele não é o único técnico do mundo que pratica esse tipo de jogo. Para não ficar num exemplo muito distante, o Romalilo, auxiliar atual do Guardiola no Manchester City, que também conversou com o Atlético, e segundo uma fonte que acompanha o clube de perto, me disse, o fator financeiro não foi o principal impeditivo para que o Romalilo fosse um candidato ao cargo de treinador do Atlético. Foi uma decisão nossa aqui de que talvez ele não tivesse a experiência necessária como treinador. Talvez reacionar essa opção Romalilo seja uma hipótese interessante. Outro nome que poderia ter sido interessante caso tivesse sido acionado mais rapidamente é o Fernando Gago. O Gago, apesar de uma escola diferente da escola do jogo de posição espanhol, também fazia um jogo com muitos elementos posicionais no último trabalho dele no Vélez Sarsfield. Porém, o Fernando Gago acabou acertando com o Chivas Guadalajara, que inclusive hoje tem como diretor técnico o Fernando Hierro, ex-zagueiro lendário aí do Real Madrid, pelas próximas 2 ou 3 temporadas. Então o Gago é um nome fora do circuito por enquanto. Mas entendo que se existe essa convicção, o Atlético peca por talvez não diversificar as suas opções, e isso poderia envolver, por exemplo, reabrir ou reavaliar a possibilidade de conversar com o Juan Malilo para tê-lo, seja como uma primeira opção, né, caso o Atlético entenda que o momento de conversar com o Torrão passou, ou seja como um plano B, eventualmente, no caso de o Torrão acabar optando pelo DC United, deixando o Atlético sem treinador, até porque não existe, depois do prazo esgotado de quarta-feira, uma nova previsão para que essa resposta chegue. O que se sabe é que existe um incômodo dentro da diretoria do Atlético e que outros nomes estão sendo avaliados, apesar da permanência do primeiro nome, da prioridade de seguir sendo o técnico espanhol Domenech Torrão. Então, meu diagnóstico, entendo que o Atlético erra pela decisão de esperar, independentemente se existe ou não uma convicção acerca do tipo de jogo escolhido. Talvez o Atlético pudesse procurar outros treinadores que façam o mesmo jogo, o mesmo tipo de jogo, ou outros treinadores que sejam opções igualmente válidas, caso o modelo de jogo em si não seja alguma coisa prioritária ou definitiva na tomada de decisão da diretoria. Acho que essa inércia acaba prejudicando o clube, porque não se sabe quando o Torrão vai responder essa proposta. Pode ser que ele responda amanhã, pode ser que ele responda na quinta, na sexta, pode ser que ele responda depois do Réveillon, se é que isso é possível, o Atlético não desista antes. Então, essa incerteza me preocupa um pouco, porque o comandante é importante que esteja definido antes do dia 6. Eu ficaria até bastante tranquilo se o Atlético não tivesse fechado o seu elenco para a próxima temporada no dia 6, embora eu acredite que a gente deva ver avanços na situação do Gonzalo Mastriani, por exemplo, e do do Leonardo Godoy, lateral direito do Estudiantes, ainda nessa semana. Mas se o Atlético chegasse ao final chegasse ao dia 6 de janeiro com essas duas situações de Godoy e Mastriani solucionadas e um treinador, eu acho que eu ficaria bastante satisfeito com a forma como a pré-temporada está começando. E bastaria que o clube trouxesse mais algumas peças para poder reforçar e quantificar melhor o seu elenco. Mas e vocês, gente? O que acham dessa decisão da diretoria de aguardar pelo Domenech Torrão? Vocês esperariam mais um pouco? Não esperariam? Se esperariam mais quanto tempo? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos conforme o tempo vai me permitindo. E se você chegou até aqui, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.